Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos ver um pouco mais sobre como as relações de poder elas se instituíram ao longo do tempo. Também vamos ver como essa palavra, o significado dessa palavra poder, ela vai sendo criado, como as relações de poder são postas na sociedade e tudo isso por quê? Porque dentro de uma sociedade está estabelecido alguns critérios para a sua divisão. E um desses critérios que estabelecem essa forma de divisão ou estratificação social está ligada a quem detém o poder. Então, quem detém o poder? É só quem tem o poder político? Quem detém o poder? É só quem tem o poder econômico? É só quem tem o poder social? Mas há outros tipos de poderes também. Então, nessa aula, eu vou convidar você para a gente ver de maneira bem simples e entender o que é de fato poder, o que é de fato essas relações que ao longo do tempo as sociedades foram construindo, tá bom? Observem aí que essa citação que eu faço da música de Caetano Veloso, ela trata de forma bem clara para a gente as consequências das relações de poder. Se vocês observarem, ele diz o seguinte: enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são muitas vezes gestos naturais, ou seja, uma consequência dessas relações de poder na atualidade, que nós chamamos de contemporaneidade, está ligado às relações de poder. Então, eu te convido agora para a gente explorar mais esse universo do ponto de vista social, do ponto de vista linguístico e entender o que de fato é ou são as relações de poder. Vamos lá? Então, vejam só. O significado da palavra poder. A palavra poder, assim como muitas outras que fazem parte do nosso vocabulário, vem do latim. Então, poter e seu significado vai nos remeter, ou vai nos levar à capacidade ou faculdade de fazer algo. Mas essa capacidade de fazer algo vai estar relacionada diretamente com a posse, com o mando, com a imposição da nossa vontade ou da vontade de alguém. Então, do ponto de vista semântico, do ponto de vista da palavra, poder significa você ter a possibilidade de impor a sua vontade sobre outro, sobre um grupo, enfim. Na imagem, que na verdade é uma charge, ela está mostrando como os poderes eles estão divididos na contemporaneidade. Se a gente for observar o caso do nosso país, do Brasil, por exemplo, a gente vai ver que os poderes que regem a nossa sociedade estão divididos em legislativo, judiciário e executivo. Então, é muito importante a gente conhecer o que cada uma desse grupo faz para a gente poder entender como eles têm determinado posicionamento de poder na sociedade, ou como eles se impõem com relação às suas vontades com relação aos demais. Então, o que é que faz o legislativo? Ele elabora leis. O que é que faz o judiciário? Aplica as leis. E o executivo administra. Então, isso na prática está muito ligado, por exemplo, na cidade, ao legislativo, aos vereadores, o executivo, aos prefeitos. Então, entender que eles mandam na cidade porque, através da decisão popular, eles passam a ter a capacidade, olha, a palavra poder remete a isso, né? Capacidade. Eles passam a ter a capacidade de decidir sobre os demais, ou de decidir, comandar e impor a sua vontade, que teoricamente seria a vontade da maioria ou para melhoria da maioria. Por isso, então, o executivo, por exemplo, ele não vai, ele pode até propor,
propor leis, mas o executivo não tem essa função. A função vem mesmo de executar. Então, no caso do prefeito da cidade, né, trazendo mais próximo da gente para a nossa realidade, a função é essa, não de elaborar, mas de trazer essas propostas elaboradas em leis através dos vereadores, a prática, que é a execução, por isso que ele é executivo. Enquanto que o judiciário é a parte em que vai se aplicar as leis e observar se elas estão sendo postas em práticas, certo? Então, é importante a gente fazer esse paralelo para entender o que é o poder. O poder é a capacidade, veja, observem lá, o significado da palavra tem tudo a ver com o que ela se propõe. A capacidade de administrar, de impor a vontade de um grupo ou de uma pessoa sobre os demais ou sobre alguém. Mas assim, pronto, a palavra a gente já sabe, mas o que é de fato poder? A gente sabe, ó, observe aí por essa imagem bem enigmática que eu coloquei, bem assim forte para chamar a atenção da gente, que ela não é apenas a capacidade, né? Quem detém o poder tem sobre as relações sociais, desde o início lá da sociedade humana, a consciência não é essa palavra que eu quero usar. Tem as suas vontades mantidas ou tem a partir dos seus desejos embates que levam que suas vontades sejam garantidas. Então, como assim, professora? O poder é muito mais do que a capacidade de impor alguém, é a autoridade. Então, quando determinado indivíduo ou um grupo, ele tem autoridade para comandar o pensamento que lhe interessa e fazer com que isso seja imposto à maioria, seja através da força bruta, seja através das ideias, isso é ter poder, é ter autoridade. E isso é algo que vem, desde o início, quando os grupos lá naquele processo que eu já conversei aqui com vocês sobre eles, aquele processo de sedentarização, como quando começam as sociedades a serem constituídas, eles observam que essa organização, ela se daria através de relações e relações que estabeleceriam a vontade ou expressaria a vontade de um grupo ou de uma pessoa sobre outra. Então, há algumas teorias sobre essa palavra poder, ou sobre o que de fato é poder. Por exemplo, vejam, eu coloquei três sociólogos que vocês, se não ouviram ainda, mas muito vão ouvir falar sobre eles, porque são teóricos importantíssimos para a gente entender a sociedade em que estamos inseridos. Por exemplo, Max Weber, o que é que ele diz? Para ele, poder é uma imposição. É uma imposição, observem. Já para Karl Marx, esse importante sociólogo, importante teórico, entre outras coisas, o poder reside naquele ato de possuir os meios materiais e, consequentemente, dominar as formas de vida. Já para Pierre Bourdieu, o poder seria a forma como, numa esfera social ou coletiva, o indivíduo vai tratando como hábitos, como normativas, ou seja, observem que são maneiras distintas de apresentar, né, de teorizar o que seria o poder, mas que a imagem, para a gente, dizem, né, que uma imagem vale mais que 1000 palavras, ela consegue sintetizar, obviamente, com suas limitações. Mas observem,
poder é isso. Weber coloca lá no século XIX que a imposição, a gente vê aí pela imagem do homem sobre a criança, que a sua ideia ela está sendo imposta de uma forma bruta. Então, não deixa de caracterizar aquilo que Weber disse. Segundo Marx, essa questão de poder estava intimamente ligada aos modos de produção, porque quem detinha os modos de produção tinha também a forma de controle social, já que as pessoas, para sobreviver, precisariam produzir, ou seja, dependeriam de quem detinha o poder ou possuía os meios de produção. Já Pierre Bourdieu, muito tempo depois, vem falar que o poder é, na verdade, permeada pelo hábitos, ou seja, toda aquela construção social que já está estabelecida numa sociedade. Então, em síntese, essa imagem vai mostrar para a gente essa teoria de forma muito, muito incipiente do que é o poder, do que esses autores trataram essa palavra ou que esse conceito traria, certo? Então, existem, além de teorias que explicam o poder, formas de poder. Então, o poder, como eu disse lá no início da aula, não é só econômico, não é só político, ele também é ideológico, por exemplo. E para a gente fica muito claro essa relação do que é o poder econômico, quem tem, né? A gente sabe que o poder econômico é exercido por quem detém a posse de bens materiais, ou seja, do dinheiro, dos modos de produção. Então, se há o domínio desses aspectos, dos modos de produção e do dinheiro, aquela pessoa, aquele grupo, ele vai ter um poder maior de controle ou de domínio na sociedade em que ele está inserido. Mas quem tem o poder ideológico, tanto quanto, ou um pouco menos talvez, exerce essa capacidade de impor suas vontades sobre os outros. Uma vez que esse grupo, ou essa pessoa específica, ele cria ideias que influenciam e acarretam com o apoio dos outros. Então, o apoio popular influencia muito. O poder político, como a gente parece ser bem óbvio, é também aquele tipo de poder que está ligado à forma de controlar o Estado, já que o Estado seria quem detém o direito sobre os indivíduos numa sociedade. Então, observem que há diversas formas de poder, que há diversas formas de teorizar o que é o poder, né? Como vimos no slide anterior. Aí eu trouxe aqui essa imagem que eu achei bem emblemática, porque ela traz um pouco dessa realidade que a gente está inserido hoje, o poder social. Então, hoje nós vemos muitas pessoas que são influenciadores digitais, por exemplo, ou digitais influenciadores. O que é que eles fazem? Eles fazem, além de vender estilos, além de apresentar estilos de vidas, eles também vendem uma forma, um modus que até então não se tinha nessas proporções que tem. E esse poder social que esse grupo, que é algo que vem se tratando com muito mais proximidade, muito recentemente, detém um poder, né, a partir da sua imagem, da sua defesa, conscientizar ou influenciar as pessoas ou os indivíduos. Então, o poder social está ligado muito a isso, a quem está, a partir da sua imagem, vendendo uma ideia, está contribuindo para que outras pessoas, ou influenciando o pensamento de outras pessoas com relação aos seus interesses, sejam
financeiros, sejam sociais, enfim. O poder social está ligado a isso. A forma que as pessoas têm de influenciar, a capacidade, né, de influenciar e de ter seu pensamento, suas ideias ouvidas e defendidas para as outras pessoas. Então, eu trouxe essa imagem aqui de Michel Foucault. Michel Foucault, pessoal, foi um importante teórico francês, um importante filósofo, que tratou sobre as relações de poder em diversas esferas. Então, ele é importante para a gente estudar isso, porque ele cria uma teoria para explicar o que seria, por que a sociedade criou relações sociais, relações de poder. Ele foi, através de seus estudos, mostrar que a relação entre professor, aluno, patrão, empregado, paciente, médico, enfim, elas estão ligadas a um controle, ao exercício de poder que ao longo do tempo foi se estabelecendo. Então, que nada caiu do céu. Foi um processo histórico, social, que culminou nessa microfísica do poder. Então, eu trouxe ele aqui como exemplo para que vocês conheçam e saibam que, para estudar essas questões, essa é uma figura-chave, Michel Foucault. Gravem esse nome aí. Além dele, Norberto Bobbio é outro teórico importante e que trata o poder, seus estudos tratam a partir do poder econômico, como as relações de poder estabelecidas em sociedade, elas podem ser permeadas pela injustiça. Então, ele vai tratar as relações de poder, tratando como ao longo da história, como essa forma essa figura daquele que detém o poder, né, o patrão, ela subjuga por si a figura do empregado. Então, é outra figura contemporânea, importante, um teórico importante para a gente quando está entendendo o que é relações de poder. Só que aí eu lembrei de uma coisa. Há muito mais tempo, um teórico chamado Francis Bacon disse assim: saber é poder. Esse raciocínio desenvolvido por Bacon lá atrás, ele está muito ligado à forma como hoje em dia o saber ele passa de um instrumento notório para a transformação da natureza como um instrumento de comércio, regulador do comércio, passa a ser um instrumento de domínio social. Então, a frase de Bacon remete a gente à importância do saber para a transformação e, consequentemente, o benefício da humanidade. No entanto, ao longo do tempo, esse saber, poder, toma outras características, como, por exemplo, a forma de se sobressair, de determinado grupo se sobressair e dizer que o poder pode ser muito mais do que transformador, pode ser uma forma de exercer do saber, pode ser uma forma muito mais do que transformar, ser uma forma de exercer o poder de domínio sobre as outras pessoas. Tá aí um caso que você pode associar quando a gente observa a figura do professor. A figura do professor é tida como uma figura que detém o poder. Então, essa forma de olhar o professor nessa relação social como um indivíduo que detém poder está atrelado a essa forma que essa frase foi sendo deturpada ou foi sendo modificada ao longo do tempo. Não como saber, o professor sendo um mediador do conhecimento, da transformação da sociedade, mas o professor como um indivíduo que estava acima dos demais
porque detinha determinado conhecimento técnico. Então, isso é uma forma da gente observar como as relações de poder, elas estão muito próximas da gente e a gente não percebe. Como historicamente isso foi sendo tratado. E a história nos serve para isso, né? Para nos mostrar essas características. Então, a relação de poder e saber na contemporaneidade, ou seja, no momento em que a gente está inserido, está, segundo Michel Foucault, aquele autor que eu mostrei para vocês lá no início, está ligada a uma relação entre conhecimento e poder dentro da sociedade. Então, o que é que o filósofo dizia? Que quando uma pessoa tem um discurso que ordena, então ele sabe que detém o poder, ele sabe como dominar em determinadas situações. Então, a forma de uma classe dominar ideologicamente outra está ligada diretamente a essa forma de achar que quem sabe ou que quem detém o poder científico, ou que quem detém o conhecimento científico está acima dos demais, ou, portanto, detém um poder sobre os outros. Então, olha, quando você vai... Deixa eu só trazer aqui para a gente contextualizar. Quando você vai observar como os colonizadores tiveram possibilidade de conquistar o território onde hoje compreende o Brasil, vocês vão ver o quê? Que eles estabelecem relações de poder. Eles se achavam superiores aos nativos porque tinham características culturais diferentes, dominavam, por exemplo, a escrita. Observem que o saber é tido como uma forma de se sobressair com relação aos demais. Então, uma forma da gente observar como essa questão da dominação lá no início da nossa colonização deu certo, ela se dá exatamente pela relação de poder que esses povos europeus estabeleceram sobre os povos nativos e depois sobre os africanos, por exemplo. Ou seja, eles faziam com que suas vontades prevalecessem e a partir da capacidade de impor através da força bruta, faziam que seus desejos e suas ideologias fossem, além de defendidas, fossem impostas. Mas é isso, pessoal. Agradeço a vocês a atenção e espero que num outro momento a gente continue falando mais sobre história, sobre relações de poder e sociedade, ok?